De estarmos na casa do Senhor. Queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos iniciar este culto. Eu queria que você, por favor, colocasse a mão sobre o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui, não sei como tem sido a tua semana, mas uma coisa eu sei: você está no lugar certo, amém? Neste lugar há um pão do céu preparado para você, que te sustenta, que te alimenta, que te fortalece, amém? Neste lugar há vinho que traz alegria, que simboliza o sangue de Jesus. Há uma mesa nessa noite para você. E eu te convido agora a depositar diante do Senhor agora todas as tuas preocupações, as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de ti. Vamos orar nesse momento, consagrando este culto ao Senhor. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua presença na nossa vida, que nos renova, que nos sustenta, que nos faz, ó Deus, prosseguir adiante, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Obrigada, porque o Senhor tem sido um Deus fiel em todo o tempo, Pai. E nesse momento, Senhor, nós queremos consagrar este culto a Ti. Ó Pai, os próximos minutos, horas que nós estaremos aqui nessa noite, nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo se mova de uma forma sobrenatural sobre cada vida, cada coração. O Senhor conhece, Pai, a necessidade dos Teus filhos. O Senhor conhece cada coração, cada pensamento, ó Deus, cada luta que os Teus filhos têm enfrentado. E eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo agora, Pai, renove a fé, ó Deus, no coração dos Teus filhos. Ó Deus, que Tu venha operar milagres nessa noite, porque nós cremos que onde o Senhor está, milagres acontecem. Ó Deus, nós te damos liberdade nessa noite, para que o Teu Espírito Santo se mova de uma forma especial, trazendo renovo, trazendo avivamento, trazendo milagres, trazendo direcionamento para o Teu povo nessa noite. E que acima de tudo, o Teu nome seja entronizado neste lugar, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos, adorar ao Senhor e aplaudir a Ele, porque Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Você vai declarar: Senhor, Tu és bom. O tempo todo nosso Deus, Ele é bom, amém? Olha para o seu irmão e diga assim: apesar das lutas, o Teu Deus é bom. Ele é fiel. Ele cuida de você. Basta apenas você confiar no Senhor, amém? Você pode erguer as suas mãos e declarar: aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias. O quê? Eu estou em Suas mãos, desde quando me levanto até me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. Declare a fidelidade dEle. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, ela que te guia, que me guia em meu fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade. Você pode erguer suas mãos e dizer:
paz, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Senhor da glória. Ele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, porque o Senhor tem estado presente na nossa vida. Glória a Deus, porque o Senhor tem estado presente na nossa casa. Aleluia. Aleluia. E nós estamos aqui nessa noite e Ele está presente neste lugar. Amém. Queridos, nosso tempo, essa quinta-feira é um pouco curto para nós e eu gostaria de, sem perda de tempo, compartilhar com os irmãos a mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém. Abra suas Bíblias, Marcos capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos do Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Marcos, a partir do versículo 14. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado e correndo para ele o saudaram. E perguntaram aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondeu, disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se e espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Querido Deus, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Nós louvamos ao Senhor, que é o mesmo de eternidade, eternidade Tu és Deus. O Senhor está aqui nessa noite presente, através do Teu Espírito Santo, e nós nos colocamos perante Ti, reconhecendo que nós necessitamos da Tua presença, do Teu manifestar, da Tua glória em nosso meio. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, e a Tua palavra, Pai, que será ministrada nesta noite. Que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, poder, autoridade e ousadia, Senhor, para que assim, Pai, a Tua palavra chegue ao coração de cada um de nós e faz aquilo que lhe apraz, Pai. Nós estamos aqui nesta noite e nos colocamos perante o Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria intitular a mensagem desta noite com o seguinte tema: solidificando a fé em Jesus. Solidificar é tornar algo que é perecível, que é destrutível, que é vulnerável, insólido ou indestrutível. E quando nós falamos de fé, nós falamos de algo que a Bíblia trata de uma forma muito intensa, porque é um dos temas principais, ou se não o tema principal da Bíblia, a fé. Porque a fé é o alicerce da comunhão do homem para com Deus. Ninguém pode chegar-se a Deus sem que não tenha fé. A fé também é a base da salvação de todos nós. Por isso, Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Então a importância da fé. E nós estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. Nós estamos vivendo dias em que a fé ela tem sido colocada de uma forma em que não está quasível na palavra do Senhor.
Nós estamos vendo pessoas tentando levar outros a terem uma fé no homem ou numa religião ou em algum local. Muito menos no próprio Deus ou no próprio Cristo Jesus. E nesta noite, o que nós queremos trazer para os irmãos é que eu e você temos a nossa fé ativada. A nossa fé constante no Senhor. A fé que nos leva a buscar, a fé que nos leva a crer, uma fé que nos traz da igreja, uma fé que nos leva a orar, uma fé que nos leva a ler a Bíblia, uma fé que nos leva a jejuar, uma fé que nos leva a falar de Cristo, uma fé que nos faz entender que por mais que as circunstâncias, como a pastora disse aqui, seja contrária, nós temos a convicção de que Deus está conosco. Glória a Deus. Essa fé que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Se nós olharmos, irmãos, as nossas circunstâncias, os problemas que nos cercam, nós vamos viver cabisbaixo. Mas o Senhor Jesus, Ele conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você, o direito de nós conquistarmos todas as coisas. E quando nós cremos, nós buscamos, nós nos entregamos e confiamos no Senhor, aleluia, certamente a vitória vem sobre nossas vidas. E quando nós falamos de fé também, nós nos lembramos da maior referência de fé que nós temos na Bíblia Sagrada, que é Abraão. Não é à toa que é chamado o pai da fé. Esse homem que deixou para nós, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo 12, pegadas de fé. Interessante isso, né? Pegadas de fé. Abraão deixou para nós. Imagine aquele homem, as circunstâncias que nós conhecemos que ele viveu, ser tirado lá de Ur dos Caldeus, viver de uma forma que, peregrinando, e Deus dizendo para ele, só, você vai para um lugar que fique tranquilo, você não conhece, mas eu vou te levar. Levar o seu filho para ser crucificado, ou perdão, sacrificado. E também quando Deus manda ele olhar para as estrelas, Abraão foi desafiado dia após dia em situações por mais situações. Os anos se passaram, Sérgio, se cumpriu a palavra de Deus. Abraão é um homem que nos traz exemplo de fé. De onde vem a nossa fé? A nossa fé vem de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, que é Deus quem repartiu conosco a fé. Deus deu a cada um de nós a fé. E essa fé, ela vem através de Cristo Jesus, que conquistou na cruz do Calvário. Quando Ele morre e Ele ressuscita, Ele nos leva novamente o direito de nós irmos a Deus. Temos fé e convicção e confiança de que Deus é o nosso Pai. Aleluia. É o nosso Senhor. Glória E a Deus. fé, ela vem, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17, pela palavra. Obrigado, meu Pai. Aleluia. Pela palavra. Ouvir e crer pela palavra de Deus. Vem Glória a fé. Deus. Aleluia. Nós vemos então a Trindade Santa trabalhando em nosso favor. Deus que reparte a fé. Jesus que conquistou na cruz do Calvário. E a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, nos mover e nos levar a confiar plenamente no Senhor. Fé, uma pequena palavra, mas que vivida e praticada faz toda a diferença na minha e na sua vida. A Bíblia nos relata diversos episódios de fé de homens e mulheres que viveram. Se nós formos ver lá aos Hebreus capítulo 11, nós vamos ver lá a galeria de fé, incluindo homens e mulheres que se destacaram por sua fé. E no versículo 1, vai dizer, o escritor dos Hebreus ele vai sintetizar o que é fé. É crer naquilo que nós não estamos vendo. É ter certeza de que vai acontecer aquilo que nós estamos buscando, que nós colocamos no nosso coração. E a Bíblia nos fala que é tão importante, irmãos, essa passagem, que ela é registrada pelos 4 evangelhos. Mateus capítulo 16, Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 9 e João capítulo 6. A Bíblia nos fala a respeito de quando Jesus chega. Vou ler só Mateus 16, por favor, você pode colocar para nós? Para a gente entender melhor. O versículo 13 e o versículo 14 de Mateus 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipos, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eu entendo que a pergunta e a resposta contida nesse episódio
se não for a mais importante, tanto a pergunta como a resposta é uma das mais importantes. E no versículo 14, os discípulos vão dizer, olha, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias. A resposta dos discípulos estava embasada naquilo que o mundo das pessoas diziam a respeito de Jesus. Mas Jesus não estava preocupado em saber, na verdade, o que o mundo dizia a respeito dele. E no dia de hoje também não é diferente. O Senhor não está preocupado com o que pensam dele, mas o Senhor está preocupado com o que os seus filhos pensam dele. Até quando eu creio nele, porque ele se manifestou a mim e ele se manifestou a você. E nós conhecemos e sabemos que ele é o Senhor. E nós precisamos então demonstrar isso através da nossa vida, porque ele se revelou a nós. Por isso que nós vemos, irmão, muitas pessoas se desviando da igreja, e muitas delas até mesmo criticando e falando, caluniando a igreja, porque na verdade elas não entenderam aquilo que Pedro exclamou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando nós entendemos isso, vivemos isso, praticamos isso, que Cristo é o Filho de Deus, tudo muda na nossa vida. As respostas do mundo são variadas até no dia de hoje. Jesus é um grande mestre, foi um grande mestre, tem dons maravilhosos, é uma pessoa extraordinária. Mas quem é Jesus para mim e para você? E Pedro lhe dá essa resposta: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E quando Jesus faz essa pergunta pessoal para eles, porque é para mim e para você que o Senhor faz essa pergunta constantemente: quem é Cristo para mim e quem é Cristo para você? Em quem está baseada a nossa vida, a nossa fé? Porque isso vai fazer toda a diferença no que eu penso, no que eu faço, no que eu vivo. Porque quando eu entendo que Cristo é o Filho de Deus, o Cristo de Deus, tudo muda na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Isso vai fazer toda a diferença. A resposta foi de suma importância. E esta é uma pergunta, e esta é uma resposta, que ecoa até nos dias de hoje. Quem é Jesus? Quem é Jesus? As pessoas podem até não entender, não aceitar Jesus, mas vão se deparar com ele um dia. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque foi nos revelar quem é Jesus. Glória a Deus. Ele é o Cristo que venceu a morte. Ele é o Cristo que venceu o pecado. Ele é o Cristo que ressuscitou e vive está à destra de Deus. A resposta que Pedro dá vai mudar a história não somente dele, mas a história de todos os discípulos. E a partir daquela resposta, Jesus então, ele vai falar sobre a sua igreja, que foi inaugurada em Atos capítulo 2. E Jesus vai dizer que a sua igreja, a partir daquela resposta de Pedro, Jesus vai falar algo extraordinário para a sua igreja. No versículo 16, quando ele responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, Pedro está dizendo: Tu és o Messias, Tu és o ungido, Tu és o Salvador, Tu és o que liberta, Tu és o que cura, Tu és o que transforma, Tu és o que perdoa o pecado, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu não estás preso a uma parte humana, nascido de José e de Maria. Tu não estás como João Batista, ou como Elias, ou como Jeremias. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu estás acima de todos. Oh, glória! Aleluia! Bendito é o Senhor. Glória a Deus. E esta verdade, esta revelação, que no versículo 17 Jesus vai dizer: Ora, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu próprio Pai. Foi Deus que te revelou, Pedro, essa verdade. Essa revelação, queridos, aleluia, ela chegou até nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que privilégio, irmão, nós temos de saber, de conhecermos e termos a convicção de que o Cristo, Ele é o Filho
sobre essa verdade, Jesus falou, eu vou inaugurar a minha igreja. Sobre esta revelação. E Jesus vai dizer no versículo 18 que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Jesus está dizendo, nada pode impedir a ação da igreja que eu estou inaugurando hoje, a partir dessa verdade. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Jesus vai dizer no versículo Obrigado, 19, Pai. quando ele diz que ele entrega a chave. Jesus está dizendo assim, olha, a minha igreja tem autoridade. E quando se fala igreja, irmão, não fala de um templo, de um lugar feito de parede, mas fala de um povo. Fala de mim, de você, de nós. Jesus está dizendo, vocês, os meus seguidores, têm autoridade. Aleluia. Porque eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Vocês têm minha autoridade para operar milagres. Às vezes nós fracassamos, nós falhamos. Um certo dia eu estava sentado com 2 pastores. Um muito amigo meu e o outro era o pastor da minha igreja na época. E o pastor que estava lá era um pastor muito envolvido em missões. E ele estava relatando para o meu pastor da época a respeito do trabalho missionário que ele estava fazendo. Do quantos missionários eles sustentavam no campo, não somente no Brasil, mas fora do Brasil. Da forma com que eles trabalhavam, e trabalham até no dia de hoje. E o meu pastor ficou de olhos regalados e disse, olha, eu não tenho essa fé que você tem. Nós podemos, às vezes, olhar assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque são circunstâncias que às vezes nos pegam de surpresa, ou nós ainda não estamos preparados, mas nós temos que ter a nossa fé ativa. Eu posso não crer agora, mas eu preciso crer, porque se a Bíblia diz, eu preciso crer. Eu li uma frase que gostaria de compartilhar com os irmãos. Decisões com princípios divinos têm validações no mundo espiritual. Vou repetir. Decisões com princípios divinos, não do homem. Baseado na Bíblia, baseado naquilo que Deus fala. Tem validações no mundo espiritual. Glória a Deus, é verdade. Um outro pastor, um certo dia ele estava na igreja e chamando as pessoas para receber a oração. E as pessoas foram, e ele disse, olha, tem uma pessoa aqui que ela está com um problema de joelho muito sério. E eu gostaria de orar por ela. E ninguém se manifestou. Ele disse, olha, Deus não se engana e também não me deixa enganar. Deus me revelou que tem uma pessoa que está com problema de joelho. Eu gostaria de orar para essa pessoa. E ele insistiu, e a pessoa se levantou, uma senhora se levantou e foi à frente. E ele perguntou para ela assim, a senhora está com problema de joelho? Ela disse, sim, estou. E por que então, quando eu falei, a senhora não veio à frente? E ela disse assim, porque eu não creio que Deus pode me curar. Eu não tenho fé que Deus pode me curar. E ele disse assim, olha, eu vou fazer algo que não é bíblico, mas eu vou fazer. A senhora pode não crer, mas eu creio. Eu vou orar e a senhora vai ficar curada. Ele orou e ela ficou curada na mesma hora. Glória a Deus. Fé é algo que foge do nosso controle, irmão. Deus às vezes trata conosco de maneira tão gloriosa. Fala conosco, age no nosso meio, inesperadamente. Nós estávamos no monte sexta-feira, aconteceu isso. No meio da igreja, nós estamos aqui, Deus pode se manifestar de forma gloriosa, porque o Cristo que nós servimos é vivo e Ele é o Cristo de Deus. Aleluia. E essa igreja foi Ele que inaugurou, é dele. Ele comprou com o seu sangue. E Ele pode fazer como Ele quer, usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, como quer. E eu e você, como homens e mulheres chamados e que creem que Cristo é o Filho de Deus, se prepare. Aleluia. Porque Deus quer te usar. Aleluia. Aleluia. Não se trata de Pedro. Não se trata de Pedro nesse episódio. Se trata da verdade, da revelação que ele teve. Tanto que Pedro vai dizer na primeira carta escrita por ele, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5, ele vai falar a respeito disso.
E chegando para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro está dizendo, olha, não é por mim, nada por mim, é por ele. Tudo é por ele. Pedro apenas foi alguém que Deus revelou a ele, o Cristo, Filho de Deus. Não é por mim, não é por você, é por ele. Aleluia. Não é pelo nome do pastor Rafael, mas é pelo nome de Jesus. Não é pelo nome da Igreja Batista de Jeruel, mas é pelo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A história que nós lemos aqui, irmãos, no capítulo 9 de Marcos, relata esse episódio muito triste daquele pai. Um momento conturbado, desesperador que ele estava vivendo. O seu filho, desde a infância, como é relatado no versículo 21, ele sofre, atormentado por espírito maligno. Aquela criança, imagine, irmãos, o pai vendo o seu filho, uma situação como essa. Ontem nós estávamos lá em Rio das Ostras, na Igreja Batista de Jeruel, e em dado momento uma irmã foi lá, a intérprete levou uma criancinha, não sei se vocês viram, uma criancinha, depois fiquei sabendo que é filho dela, para receber a oração, o pastor Samson, que estava lá, que está por aqui, o nigeriano. E quando ele orava para aquela criança, eu chorei com aquela mãe. A mãe chorou, eu chorei com aquela mãe. Porque não é fácil, irmãos. Sofrimento, hoje nós estamos vivendo um luto. E é difícil para todos nós. Difícil para todos nós. E nós choramos. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram. Mas imagine esse pai vendo aquela criança, o seu filho, desde a infância. A Bíblia fala que era um jovem lunático. Lunático porque vem de lua, tempo de lua, mas na verdade não era nada disso. Na verdade eram demônios que pegavam aquele jovem. Ele já era jovem, a Bíblia fala que ele já era jovem. E desde a infância ele sofria. E o versículo 22 que vai dizer que por muitas vezes, não foram poucas vezes, Levi, foram muitas vezes, esse demônio pegava essa criança, jogava no fogo e na água. E a Bíblia diz que para destruí-lo. Imagina o coração desesperador daquele pai. Mas, aleluia, o pai tomou a decisão de levar aquele menino a Jesus. Só que quando ele chega lá, Jesus não estava. Já aconteceu isso com você? Você está com um problema, eu vou orar a Jesus, vou buscar o Senhor, e nada acontece, parece que Jesus não estava presente. O tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo, meu Deus. Ele leva aquela criança até Jesus. Jesus não estava presente no momento que ele chega. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, havia uma discussão entre os escribas, a multidão, os discípulos. Jesus vai logo defender os seus discípulos, né? Por que está discutindo com ele? Jesus defende os seus. Ele é cavaleiro de guerra. Aleluia. Jesus então pergunta por que vocês então estão discutindo com ele. E no versículo 17 vai dizer que aqui no meio da multidão, aquele homem, o pai daquela criança, se levanta e diz: mestre, eu trouxe-te o meu filho. Ele diz assim mesmo: trouxe-te o meu filho. Aquele homem demonstra fé, confiança de que o Cristo, o Filho de Deus, poderia curar o seu filho. Mas no versículo 22, a parte B, ele vai dizer: mas se tu podes, ele relata para Jesus o que acontecia, e ele diz assim: mas se tu podes fazer alguma coisa. A fé daquele homem que leva o seu filho perante Jesus agora está em dúvida. Mas se tu podes, talvez, irmãos, porque ele chegou diante dos religiosos que ele estava, os escribas, conhecedores da lei, mas que não viviam, porque Cristo, para eles não era ainda o Filho de Deus, ou nunca foi. Mas para mim e para você, Cristo é o Filho de Deus. Aleluia.
Talvez porque os seus discípulos não puderam expulsar o demônio daquela criança. Talvez a incredulidade entrou no seu coração. Ele foi ali cheio de fé. E às vezes acontece conosco, irmão, nós vamos cheios de fé. Alguém traz uma palavra que... Mas independente do que fala para você, meu, a palavra de Deus, ela é fiel. Ela diz que Jesus Cristo, Hebreus 13:8, eu mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Aquele homem chega então e diz para Jesus: mas se tu podes. Sabe o que Jesus vai responder para ele no versículo 23? Mas se tu crês. Mas se tu crês, tudo é possível que crê. A vitória, irmãos, vem pela fé daquilo que eu e você colocamos no nosso coração perante o Senhor. Glória a Deus. Jesus estava lhe dizendo: olha, não se trata do que eu posso, mas se trata do que você crê. Não é se eu posso, mas é se você pode crer. Jesus está dizendo para mim e para você: não se trata, irmãos, não se trata de nada que você ouve aí por fora, mas se trata daquilo que Deus fala com você no teu coração. Aleluia. Existem roubadores de sonhos, roubadores de fé. Existem, e o diabo usa pessoas assim para destruir tua fé, para roubar tua esperança, para te fazer paralisar, para dizer: você não vai conseguir, você não vai vencer. Mas Jesus diz para mim e para você: se tu podes crer. E Ele afirma: tudo é possível ao crer. Por isso que aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus fez o melhor por mim e por você. Enviou seu único filho para morrer por nós, homens e mulheres, pecadores, inimigos de Deus. Obrigado, meu rei. E o que nós precisamos fazer, o que é agradar a Deus com a nossa fé, dizer: Senhor, eu creio que Tu existes, que Tu é galardoador, que Tu és poderoso, que Tu pode todas as coisas, que nada é impossível ao Senhor. Oh, Espírito Santo. O mundo diz não. O mundo diz que é tudo o contrário daquilo que a Bíblia nos ensina. Mas Deus nos diz: tudo é possível ao que crê. Em Mateus 17:20, Jesus fala que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Imagina, como o menor grão. Esse dia a pastora pregou sobre isso, que até mostrou o grãozinho de mostarda. Precisa ser crescente, Henrique. Constante. Precisa ser cuidado. Você pega um grão, uma semente, você joga fora? Se você jogar fora, não vai nascer, não vai brotar. Mas se você plantar, cuidar, vai nascer e vai crescer. Assim é a fé. A fé está plantada no meu, no seu coração. Amém. Glória a Deus. Nós estamos regando a fé Oh, com a palavra, com jejum, com oração, com busca, com adoração, em servir a Deus. Isso é regar a semente. Isso é regar a fé. Ele vai crescer e vai se tornar um arbusto a ponto de abrigar as aves. oh, glória. A atitude de Jesus para com aquele homem, aquele pai, ativou a fé dele, pastor da caminha. Quando Jesus disse para ele: se tu podes crer, ele já estava desesperançado, Juan. Mas Jesus disse para ele, Dirceu: se tu podes crer. Jesus está sempre ativando a nossa fé, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, é por isso que eu não gosto de chegar atrasado à igreja. Primeiro, que eu preciso dar para Deus o melhor. E segundo, que Deus fala desde a primeira palavra que é falada no púlpito, quando inicia o culto, até o término. Deus fala constantemente conosco, através de todos aqueles que sobem aqui. Às vezes nós estamos dispersos, desligados, preocupados, conversando, olhando o celular.
Deus está falando, mas eu não estou ouvindo porque eu não estou regando. Eu não estou cuidando, eu não estou me preparando, e Deus está falando. E eu saio daqui, Deus não falou nada, Deus não fez nada, minha fé. Mas eu preciso entender e crer, irmãos, que Deus fala comigo desde quando eu saio de casa, quando eu entro na igreja, até eu chegar. Deus está falando comigo, Deus está falando conosco. Aleluia! Deus fala conosco. Se tu podes crer. Aquele pai, era uma situação muito difícil, irmãos. Como disse aqui anteriormente, imagina a situação dele. Em Lucas capítulo 9, 38, que narra essa história, no versículo 38 ele vai dizer que aquele filho era o único filho daquele pai. Imagine a situação daquele pai, irmão. Aleluia. Oh Deus. Anos sofrendo, a ponto de perdê-lo. Mas Jesus ali estava presente. No versículo 24, a Bíblia vai nos dizer, já estamos terminando, irmão. Marcos 9, 24. Perdão, é isso aí. Estou na página errada. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajude-me na minha incredulidade. O pai estava dizendo: Senhor, muitas das vezes eu fui levado a não crer mais. Muitas das vezes eu fui levado a desistir. Por muitos disseram: você está perdendo o seu tempo. Mas eu estou aqui nessa noite diante do Senhor. A atitude daquele pai de derramar, de crer, de buscar, de se entregar, mudou toda a história dele, da sua casa e da sua família. Ajude-me na minha incredulidade. Às vezes nós precisamos orar assim: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Às vezes Deus nos mostra tanta coisa, irmãos. Deus me mostra muitas coisas através do sonho. E eu preciso crer. Eu preciso crer que aquilo que Deus me entregou é para bênção na minha vida. Eu preciso crer que aquilo que Deus fala comigo é para me edificar, para me fazer crescer perante o Senhor. E os discípulos oraram assim. Lucas 17:5 diz que os discípulos pediram ao Senhor: acrescenta-nos a fé, Senhor. Que nós possamos entender isso, irmãos. Que o Senhor Deus da Jesus, glória. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Oh, aleluia. Que tem bênção para mim e para você. Queria convidar o ministério do louvor, por favor. Eu queria concluir com os últimos dois versículos, últimos três versículos que nós lemos. A partir do versículo 25. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Aquele espírito imundo estava fazendo com que aquela criança se tornasse mudo e surdo. Jesus o repreendeu e ele sai. E no versículo 26 vai dizer: e ele, o espírito mau, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que o mundo dizia: estava morto. Imagina a situação desse pai. Agora vendo o filho ali, as pessoas dizendo: ele morreu. E não foi fração de segundo. Porque se eles disseram: olha, está como morto, passaram pelo menos minutos. Mas Jesus, tomando pela mão, versículo 27, o ergueu e ele se levantou. Glória a Deus. Quero convidá-la a se colocar de pé. Obrigado, meu Pai. Qual é o teu nome, meu filho? Aleluia. Oh, glória Eu te a amo, meu Deus. rei. Glória ao Cristo, que Glória é a o Filho de Deus. Deus. Chama de Deus forte. É provar
aprovada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações já são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, ou pela em frente. Minha vida se revestirá do seu poder, Aleluia! ou pela em Nessa noite que Jesus ele fala, ousadia tu fez. Eu não sei qual é a tua causa, qual é a tua necessidade, mas eu sei que o Cristo, o Filho de Deus, está presente aqui nessa noite para mudar a tua história. Eu quero te convidar a você, nesta hora, a sair do seu lugar e vir à frente e receber a oração da fé. Aleluia! 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 minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diga com fé. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, ou vento em frente. Com ousadia se revestirá do seu poder, ou vento em frente. Ousadia do governo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Aquele pai suplicava ao mestre pela vida do seu filho. Eu não sei o que consiste a sua súplica nessa noite. Qual milagre você precisa nessa noite? Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que crê verá o impossível acontecer. O que traz a realidade, o milagre do céu, não é a oração do pastor Rafael, mas é o Deus que nós servimos, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está nesse lugar e nós cremos que para Ele nada é impossível. Por isso, deposite a sua fé aos pés daquele que pode todas as coisas, porque Ele ajuda na nossa pequena fé. Aos nossos olhos pode ser impossível, podemos não ter mais expectativa ou forças, mas o Deus que renova as forças, o Deus que transforma realidades, Ele está nesse lugar. Por isso, feche os seus olhos e comece a suplicar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor pelo milagre. Os intercessores estarão orando pela sua vida e juntos
todos nós estaremos concordando com o milagre, porque a palavra de Deus diz que aquilo que concordares em meu nome aqui na terra será concordado no céu. E nós cremos num Deus que pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar, ó Pai, por cada vida aqui à frente. Senhor, nós estamos aqui com o coração aberto, receptivo ao teu milagre. Opera, Senhor, maravilhas. Em nome de Jesus, que toda enfermidade, e em nome de Jesus, que toda inflamação, que toda dor caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de cura nessa noite. Senhor, intervenha na saúde. Que a palavra dos médicos te diziam que não é possível que seja frustrada pelo milagre que vem dos céus. Realidades sejam transformadas nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos vitória. Senhor, em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, toca nas famílias, toca nos relacionamentos, toca, Senhor, em cada luta, que correntes sejam quebradas, que haja liberdade, que haja transformação, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos paz, nós declaramos alegria, nós declaramos transformação. Em nome de Jesus, que os teus milagres sejam estabelecidos e que todos possam ver que o Senhor é Deus, que continua operando milagres em nosso meio. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, em ti, Senhor, a vitória em ti, meu Pai. Obrigado, Senhor. Glória seja dada a ti, meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. A poder no nome do Senhor. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Meu Deus! Aleluia! Quero compartilhar um texto de Salmo 51, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás. Ó Deus, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te guardarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Oh, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.
Esse texto do salmista traz um culto. E é muito precioso que até os nossos louvores, Deus precisa abrir a nossa boca. Aleluia. Até para louvar ao Senhor nós dependemos de Deus. Obrigado. E o salmista diz assim que o Senhor não se agrada de sacrifício e holocaustos, mas foi o próprio Deus que instituiu os sacrifícios e holocaustos. O que o salmista queria dizer com isso? Simples. Antes dos sacrifícios e holocaustos, é preciso um coração quebrantado e contrito. Com um coração quebrantado e contrito, dependente do Senhor, nós podemos ofertar ao Senhor o nosso louvor, porque Ele abre a nossa boca. Nós podemos oferecer os nossos sacrifícios, porque assim o Senhor recebe. Nós não podemos oferecer nada ao Senhor sem antes um coração voltado para agradar ao Senhor. Quando nós temos esse coração, nós podemos ofertar ao Senhor verdadeiramente, independente do valor que nós contribuímos. É um coração quebrantado e disposto a agradar ao Senhor que o Senhor recebe. O nosso culto, o nosso louvor, o nosso sacrifício de adoração e também as nossas ofertas. Fique em pé nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de oferecer a Ti não apenas os nossos louvores, o nosso clamor, a nossa súplica, mas também, Senhor, contribuir com as nossas ofertas. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sustentado essa casa, Tu tens sustentado, Senhor, esse culto, Tu tens sustentado, Senhor, esse ministério. E nós temos, Pai, para suprir as nossas necessidades e também abençoar, ó Pai, os nossos irmãos, os necessitados. Senhor, isso só é possível, Senhor, porque a Tua bondade, o Teu favor é conosco. E por isso nós queremos Te agradecer, Senhor. Obrigado, porque Tu és fiel. Quero Te pedir, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, que a Tua bênção repouse sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam desfrutar do Teu favor, ó Pai, nas suas finanças, nos seus trabalhos, e que eles possam ver o Teu sobrenatural e a multiplicação que é fruto da Tua bondade, da Tua provisão. Que isso seja uma realidade em cada casa. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Com bastante alegria, oferte ao Senhor nesse momento. Os nossos anúncios. Amanhã, reunião de oração às 20 horas. Estaremos encerrando a nossa semana de oração. No sábado, a partir das 19 horas, nós estaremos iniciando um jejum em prol da consagração dos jovens, que vai ser no domingo às 7 horas da manhã, antes da nossa escola bíblica dominical. Se você quiser participar conosco, os jovens estão convocados e a igreja convidada a participar junto conosco em prol desse jejum, para que Deus esteja trabalhando em nosso meio com liberdade na consagração, domingo às 7 horas da manhã.
Após a consagração, a nossa escola bíblica dominical tem sido uma bênção. Nesse domingo nós não estivemos presentes, mas recebemos as boas notícias. E nesse domingo estaremos aqui para compartilhar juntos dos irmãos um pouco mais do estudo sobre o tabernáculo. Domingo à noite, nosso culto de celebração às 19 horas. Amém? Fique em pé, vamos orar, encerrando o nosso culto. Quero te pedir para nos ajudar em oração pela família da Lívia. Hoje Deus recolheu para si o Juarez, o pai da Lívia. Pela graça de Deus, na segunda-feira nós estivemos visitando lá no hospital e nós levamos a palavra de Deus até o Juarez. Falamos sobre o texto principal da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Falei para ele que Deus ele pode fazer muitos milagres em nossa vida, mas Jesus veio para nos dar vida eterna. Falei para ele Romanos 10, capítulo 9, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Oramos juntos, ele entregou a sua vida para Jesus. Glória a Deus. A decisão mais importante da vida dele nos alegra. E hoje ele está com Cristo. Creio, porque a palavra de Deus é fiel. E Deus ele sempre nos dá oportunidades. Mas ore pela família. Estamos alegres porque Deus ele opera milagres em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus ele pode transformar a tua realidade. Basta crermos. A palavra de Deus foi poderosa nessa noite. Aplique na sua vida e os milagres do Senhor alcançarão a tua casa e a tua causa. Milagres maiores do que nós podemos esperar. Porque maior do que uma cura é aquilo que Jesus veio fazer por mim, por você. Isso é o mais precioso. E Ele já liberou sobre nós. E por isso nos alegramos. Aleluia. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Pela tua misericórdia e pela tua graça. Porque nessa noite tu nos lembrou, Pai, que tu espera de nós um posicionamento de fé. Ajude-nos, Pai, na nossa incredulidade, na nossa pequena fé. Ajude-nos, Senhor, a deixar de olhar os obstáculos, as dificuldades e ter os nossos olhos fitos naquele que é o Cristo, o Deus vivo que desceu dos céus, o Filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus, renova as nossas forças, as nossas convicções e dê-nos, Pai, os teus milagres para que o teu nome seja exaltado e glorificado através daquilo que tu farás em nossas vidas. Nós cremos em ti, Senhor. Oh, Pai, usa-nos como instrumento em tuas mãos, por onde nós andarmos, que ao abrirmos a nossa boca, Senhor, as palavras de vida sejam proferidas, direcionadas pelo teu Espírito, para que a obra de salvação e expansão do teu reino seja uma realidade através de nós. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos a entender, ó Pai, que tu tens um projeto missionário, evangelístico com cada um de nós, por onde nós andarmos. Senhor, ajude-nos a perceber, ó Pai, que existem almas clamando, sedentos por te conhecer. Obrigado, Senhor, porque nós já desfrutamos da tua presença. Obrigado, Senhor, pelo que tu já tem feito em nossas vidas. E nós te pedimos, Pai, por aqueles que estão enfrentando lutas, que estão enfrentando dificuldades.
que estão enfrentando, Senhor, o luto da dor da perda, Pai, ser com os teus filhos. Ó Pai, fortalece, consola, Senhor, abraça-os, dando força, Senhor, para que eles possam confiar em Ti e superar a dor, a frustração, a decepção. Capacita-os, Pai, e derrama, Senhor, um bálsamo de cura e de consolo sobre essa família, Senhor. Te pedimos, Pai, dê um final de semana abençoado para cada um dos teus filhos. Livra-os de todo mal, guarda-os com a tua potente mão, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Obrigado por tudo que Tu começou a gerar em nossas vidas nessa noite. Que os Teus milagres nos alcancem e que possamos testemunhar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. E todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.